Bom, continuando aqui com o uso de concessão de uso bem público, trago aqui um outro exemplo. Isso aqui é a Praça dos Trailers de Caicó. Eu não encontrei fotos de como era a Praça dos Trailers anteriormente, mas anteriormente a essa obra, que se deu aproximadamente em 2010, 2011, a Praça dos Trailers, como o nome está dizendo, era uma praça que tinha trailers estacionados que exerciam atividade econômica. E para esses trailers exercerem essa atividade, eram concedidos títulos de autorização pelo município de Caicó. Com a construção desses quiosques pelo poder público, esses bens se tornaram, vejam só, a praça antes era um bem de uso comum do povo. Continua a praça em si sendo de circulação livre e bem de uso comum do povo. Vocês ainda vão ver lá em bens públicos, direitinho isso. Mas os quiosques em si, quando foram construídos, passaram a ser bens de uso especial. Então, para sua utilização e exploração de atividade econômica, os particulares que assim o desejarem precisam se submeter à licitação e firmarem com o poder público contrato de concessão ou permissão. Aí depende da escolha do poder público. Da mesma forma com os mercados públicos, aqui o mercado de Salvador, o mercado modelo de Salvador, o mercado das Rocas em Natal. Aqui, quem conhece, é a cantina, né, da UFRN. A cantina da UFRN não, a cantina do setor 5, que vocês devem conhecer. Essa cantina, ela é explorada por particulares, nós até já comentamos a respeito. Para sua exploração, foi realizada uma licitação, né? Na modalidade pregão, inclusive, na UFRN, pôde ser realizada essa modalidade. Em regra, para as concessões e permissões de uso de bem público, a modalidade é concorrência, havendo a exceção quanto ao leilão e o pregão. O leilão, quando estiver no Plano Nacional de Desestatização, tanto para serviços públicos quanto para o uso de bem público. E o pregão, porque há uma utilização, há um entendimento corriqueiro que há essa possibilidade, né, pela União, né? A União TCU vem entendendo dessa forma. Então, essa cantina foi licitada por meio de pregão. E foi firmado um contrato de concessão, conferindo direitos a esse concessionário a um prazo. Esse contrato de concessão de uso prevê o pagamento da sua manutenção, como as contas de energia, de água, ou pode ser, eu não vi especificamente esse contrato, ou pode ser um valor fixo mensal que serve para fazer face a essas despesas. O restaurante da Câmara dos Deputados também, nesse mesmo sentido, na verdade, quem hoje ganhou a licitação, quem tem esse contrato de concessão ou permissão, é o Sebrae, se não me engano, ou o Senac, é o Senac, e é um restaurante, inclusive, modelo, um restaurante referência do ponto de vista de gastronomia no país. As lojas em aeroportos, né? Se vocês abrirem o site da Infraero, por exemplo, vocês vão ver lá diversas licitações abertas, inclusive na modalidade pregão, para o mix do aeroporto. A gente trabalhou lá no módulo de licitações, a gente trabalhou inclusive o mix do aeroporto de São Gonçalo, que na verdade ali não se trata de contrato de concessão, porque foi feito um contrato de concessão amplo para a Inframérica, que passou a gerir todos os espaços ali do aeroporto de São Gonçalo. Então, a Inframérica, ela pode locar aqueles espaços sem a necessidade de contrato de concessão. Mas quando o aeroporto
ele é administrado pelo poder público, como no caso do aeroporto. Isso aqui é uma foto do aeroporto de Recife. O aeroporto de Recife ele é administrado pela Infraero. Então, quando ele vai possibilitar a utilização por particulares, ele deve fazê-lo por meio de licitação e firmar contratos de concessão. Só que, como eu expliquei lá no módulo de licitações, o aeroporto ele tem um mix. Então, esse mix vai comportar X farmácias, X livrarias, então um número limitado de lojas em determinados segmentos. Então, quando a licitação é feita, ela já faz espaço para cafeteria, espaço para farmácia, espaço para loja de vestuário. Então, já é feito nesse sentido, certo? Então, para lojas de aeroportos, também se firma contrato de concessão. E, por fim, só uma pergunta que eu faço: o RU da UFRN teria qual a natureza? Qual a sua natureza? O RU, ele é administrado diretamente pela UFRN. Os usuários pagam um preço público à UFRN. Na verdade, deveria ser uma taxa, né? Mas esse valor, né, dos pratos, do prato no RU, não é fixado por lei. A própria UFRN faz essa gestão. Então, a natureza do RU não é de uso de bem público, não há um vínculo contratual com particular a título de concessão de uso de bem público desse bem. Então, não há esse contrato de concessão. É um bem público utilizado pelo poder público, pela UFRN, que vai explorar diretamente essa atividade. Com isso, pessoal, a gente finaliza a aula de contratos de concessão e permissão. Eu agradeço a vocês pela compreensão, agradeço a vocês pela audiência, espero que tenha conseguido esclarecer alguns pontos referentes à temática. Nós podemos esclarecer o que tenha restado de dúvida em sala de aula. Espero que essa semana a gente consiga resolver esse imbróglio das aulas e da sala com relação ao seminário do CCSA. Só para finalizar, eu tenho 2 livros para indicar, que é o Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, de Marçal, e o livro de Alexandre Santos Aragão, Direito dos Serviços Públicos, que vocês podem estudar sobre o tema. Em seguida, nós vamos ver as parcerias público-privadas e caso não exista a possibilidade de a gente remarcar as nossas aulas para uma outra sala de aula, amanhã nós vamos ver com o Tarcísio, eu enviarei para vocês também aulas telepresenciais como essa, tá bom? Muito obrigada, estou à disposição para dúvidas, podem me mandar e-mail e é isso. Boa noite a todos, tudo de bom.